Primeiro, delegado, quero aqui, nós temos que justamente sempre falar isso, o delegado é um delegado que sempre trabalha muito em prol da sociedade, um delegado que recua como recuou agora para a investigação desse caso, como a gente viu, e que tanto espantou a mim, acho que quanto espantou ao senhor, vamos dizer assim, os modos operantes, o contexto dos crimes que aconteceram no Disseu. Foram quantos dias de investigação e o que é que mais deixou o senhor perplexo nesses 3 homicídios? Nós tivemos uma primeira situação, foi a do dia 24/2. Foi a situação onde um adolescente foi alvejado por 5 disparos de armas de fogo. Isso aconteceu no Disseu 1. E em relação a este fato, eu estava até de plantão na Central de Flagrantes, nós começamos a trabalhar para se saber primeiro se a situação do autor deste crime estaria relacionado à autoria de menor, de adolescente ou de adulto, porque a competência da circunscrição vai depender disso. Mas inicialmente o 8º DP começou a trabalhar nesse sentido e a partir daí nós já tínhamos alguma situação já de dados. Quais são os dados? Os dados é que houve uma vingança em relação a um adolescente, só que esse adolescente, ele não foi o adolescente que foi alvejado. Quem foi alvejado é o adolescente que estava ao lado deste. Quer dizer que o rapaz que foi alvejado, neste primeiro de 5 tiros, não foi? Ele não era para morrer no caso. É o que sobreviveu, ele no caso, ele não era para ser atingido. O que é que aconteceu? A partir daí, é um cipoal de situações que poderia nos levar a uma situação de rixa. O que é que a gente fez? Começamos as oitivas, requisitamos perícias, fizemos toda uma situação. Nesse primeiro caso, está até aqui já o resumo. Esse homicídio doloso na forma tentada. De 16 anos. De 16 anos. Às 21 horas. É um relatório completo e impressionante feito pelo delegado Jefferson Calone, onde ele diz, ele destrincha o que aconteceu, inclusive também com as diligências que foram feitas, né? Exato. Bom, tem ofícios, os indícios... Perícias, despachos, tudo bem. E aí começa o segundo, que foi o duplo homicídio qualificado, né? A partir daí, em relação a este caso, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos já uma situação que levava a autoria de adolescente, em relação a este primeiro caso do dia 24. Esse primeiro que o senhor passou a folha aí. Certo. Ok. Em relação a isso, entrei em contato com a delegada da especializada do menor, no caso infrator, do adolescente infrator, juntamos todos os dados e aí encaminhei para ela, porque já estava definido que a autoria, com reconhecimento formal das testemunhas, estava ligado ao adolescente. Ou seja, o adolescente tinha praticado aquele crime naquele momento. Esses 2 jovens aí. No dia 24, não. Aí, no caso, é o segundo... O segundo duplo homicídio. Aí já passa para o segundo. Que é o Paulo Roberto dos Santos e o Joaquim Marcos de Mello. Exatamente. Eu já estava agora sem esse crime do adolescente que já estava na lente da doutora Rejane. A partir daí, começamos, no dia 28, 4 dias depois, aí sim me causa espécie, porque é o mesmo modus operandi, é a mesma situação. Execução pura, né? Exato. 4 dias depois nós tivemos estas 2 vítimas alvejadas, sem chances de defesa, em lastro de execução. E isso já naquela noite, geralmente quando ocorre um homicídio, até pelo Código de Processo Penal, no artigo 6º, ele já me autoriza a tomar todas as diligências, a autoridade policial. E assim eu fiz, né, junto com a equipe. Diligenciamos, colhemos todos os dados. E aí eu fui puxar o histórico das vítimas. As vítimas não têm nada em relação de passagem por cadastro penal. Adolescentes, um de 16 anos, outro de 20, o primeiro Wesley e o segundo Paulo Matias. O que é que a gente tinha aí? Vítima sem perfil, situação estabilizada, jovem como qualquer outro. E por que essa execução? O modus operandi, quando eu fui comparar, é o mesmo paradigma do primeiro modus operandi. Uma moto, passando, executando tal. Tudo bem. Aí eu fiz o gráfico do primeiro ponto, fiz o gráfico, é a última folha que tem aí. Né? Fiz o gráfico do segundo ponto. Eu tinha 2 mortes, e nessas 2 mortes, eu tinha que entender se tinha alguma ligação com o primeiro crime de homicídio tentado. O que é que eu cheguei à conclusão? Que esses 2 rapazes
que foram assassinados no dia 28/2, por volta das 20h30, ali no Disseu 2, eles não tinham nada a ver em relação a esta vítima. Mas uma pessoa, um adolescente, tinha ligação com esses dois que foram vítimas. Um adolescente. Um adolescente. Aí eu fui entender, esse adolescente é do mal ou é do bem? Se for do bem, é igual às vítimas. Se for do mal, aí tem um início de investigação. Do mal. Era do mal? Do mal. Tinha passagens pela Com polícia? passagem, com práticas de ilícito contra a vida. Esse, no caso, dos 17 anos que... Esse que está apreendido. Esse que está apreendido. Pronto. Aí, a partir daí, o que é que a gente fez? Nós começamos a fazer permuta de informações com a delegacia especializada, e aí eu tinha já uma situação que me dava um suporte para a rixa de vingança. Ou seja, seu Elvis, a pessoa que foi matar o Wesley e o Paulo Matias, não foi matar os dois. Ele foi, primeiramente, tentar alvejar este menor que está apreendido, esse adolescente. Esse de 17 anos. Que sempre passava ali na porta, conversava com esses dois. Não encontrando, matou os dois. Não encontrando, certo? Ele executou aqueles dois, que não tinha nada a ver com a situação. Quer dizer que o senhor está falando aqui para a gente, foi isso que eu entendi, que o cidadão passou, esse de 17 anos, passou para matar um outro rapaz, aliás, um grupo passou para matar esse de 17 anos que está preso, que está detido, não encontrando, só porque esse de 17 anos conversava, às vezes, quando passava com esses dois menores, que nada não tinham a ver, executaram. É o primeiro momento da investigação, é o que eu já tenho já em lente. Em relação a isso, o que é que a gente fez? Eu comecei, lógico, porque todo jovem hoje, ele passa, todos nós adultos, pela questão das redes sociais. Porque muito se ventilou essa situação. E essa situação das redes sociais, ela me trouxe realmente uma preocupação, porque 99% das pessoas que integram rede social, eu como sou, como qualquer um, são cidadãos, são pessoas comuns que só querem trocar informações. Isso. Mas, diante dessa situação, eu tinha que verificar se os homicidas, se as pessoas que estavam praticando esses crimes estavam misturadas dentro daquela rede social. Essa página que, inclusive, deve ter na pasta aí, viu, Carol? É DX, ela faz parte de todo esse contexto? Não, DX é uma comunidade, como tem a FG, são comunidades que elas transitam dentro do mundo virtual. Perfeito. Mas até aí, a única coisa que poderia me vincular as vítimas a essas comunidades é que as vítimas eram usuários frequentadoras dessas comunidades. Dessas duas comunidades. Mas até aí não tinha nenhuma rede social dizendo eu vou te pegar, eu vou te matar, não existia este compromisso de praticar crimes. Ou seja, ele se conheciam pelas redes sociais, mas a rede não estava diretamente naquele momento afeita aos crimes. O que é que a gente fez? Diante dessa situação, nós começamos a ouvir os jovens, os adolescentes e também outros adultos. E este adolescente infrator, que atualmente está apreendido, ele estava sempre no meio dessa situação. Ele era o mal que estava no meio do bem. Então ele foi o pivô de tudo. Ele foi o alvo e o pivô de tudo. Tudo bem. Diante disso aí, eu tinha um duplo homicídio, que eu estava investigando agora, já que o primeiro, o tentado não era da nossa competência, e partimos para investigar. E eu já comecei esse crime. Ele foi dia 28. No dia 3, nós tivemos um outro homicídio. O homicídio do jovem Tyson de Queiroz Oliveira, 21 anos de idade, não ativo de rede social, não fazia parte de rede social, mas que, de certa forma, tinha uma ligação indireta com o adolescente infrator. De 17 anos. Assim, ele não fazia parte do grupo, do mal, nem nada. Ele simplesmente tinha uma relação aí, que eu não vou entrar nesse mérito aí do parentesco. Claro. O que eu posso te dizer? O que é que eu vinculei? Quando eu comecei a trabalhar, nós trabalhamos, eu vi que o adolescente infrator, ele estava aqui. Certo. Como o autor. Vamos mostrar aqui. Ele estava aqui como o autor. No primeiro momento. Do JL, o autor do disparo. Ele estava aqui como amigo, né, das duas vítimas que não tinham nada a ver, mas eram amigos, e estava aqui com a relação de parentesco, que eu não vou entrar nessa questão familiar, certo? Então, nós temos o adolescente aqui, aqui e aqui. A partir daí, eu já tinha uma situação de que estavam atrás, não dos outros inocentes, mas estavam atrás dele. E uma situação, este adolescente que foi assassinado no dia 3/3, que agora, às 12h45, ele faleceu às 12h45, às 13h50 eu já estava no distrito colhendo informações, no sábado. No sábado. Eu já saí de minha casa. Que é o Taílson de Queiroz Oliveira. Diante disso aí, o que é que a gente fez?
a gente já tinha uma ligação, um silogismo, como a gente fala em investigação, em relação às 3 situações. E eu já tinha suspeitos, já tinha pessoas que poderiam estar vinculadas a este crime de forma direta e indireta. E sempre o criminoso, não existe crime perfeito. Ah, não tem. Não tem crime perfeito, pessoal. O que tem crime, às vezes, é que tem uma investigação que vai para uma corrente A ou B. Mal investigado. Eu não quero utilizar esse termo. Mas diante dessa situação, o assassino último que praticou esse crime aí, o que atirou, foi reconhecido. Quem é, delegado? Né? Nós temos uma pessoa que foi reconhecido e, a partir desse momento, eu fiz o retrato falado em cima das informações de uma testemunha. O que é que a gente fez? A gente fez o retrato falado 2 dias após o crime. Logo em seguida, eu já tinha depoimentos. E, a partir daí, nós tivemos uma denúncia que veio agregar ao probatório já que nós tínhamos nos autos. É a mesma denúncia, por exemplo, que eu recebo agora, que um chamado Neguinho Macio. Não, o Neguinho Maciel, o nome dele é Maciel Jorge dos Santos. Ele tem 8 prisões requeridas todas por mim. 8 prisões, onde eu requeri essas prisões. Ele está na autoria do homicídio do Alex Pessoa da Silva, vulgo Alex Cadeado. Esse Neguinho Maciel, inclusive até o coronel está aqui, eu já encaminhei várias prisões para que até o comando, toda a polícia como um todo, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, onde foi encontrada essa pessoa, o prenda. Ele está vinculado a crimes contra adultos. Perfeito. Certo? Então aí não entra adultos assim. Então ele não entra nesse contexto dessa investigação? Nesse primeiro momento. Neste primeiro momento. Eu não descarto. Agora, eu tenho já, no último homicídio, agora do Tyson, do dia 3, eu tenho 2 prisões requeridas. Já tem. Eu tenho uma cautelar também requerida, que eu não posso aqui declinar. Claro. Eu tenho já uma prisão efetivada. Que é Foi ontem, certo? Ontem, mas fora dos 17 anos? Eu tenho uma prisão efetivada em relação... Já tenho, a gente deu cumprimento ontem. E se comprovou alguma coisa através dessa Nós prisão? temos uma prisão temporária. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui para quem está em casa. O senhor já tem um motivo disso tudo? Já tenho uma motivação já como pano de fundo. O que seria? É claro que o senhor não vai revelar o que possa lhe atrapalhar, mas porque a população precisa saber também, principalmente a população do Disseu, merece ter esse entendimento. O que seria toda essa história? Da onde se surgiu isso, desse garoto de 17 anos, que, pelo que eu entendi, é o pivô de toda essa história? Para mim, a primeira motivação de todo crime que existe hoje no Brasil se chama impunidade. Concordo. A primeiro ponto é impunidade. O segundo ponto é inveja. Inveja? Rixa. Briga. Que se for pessoas comuns, jovens comuns, a briga vai ser um empurrão aqui, uma discussão, acabou. Se for pessoas que estão com o escopo de praticar o mal, a situação já é outra. E aí passa. Então, toda essa confusão aí é questão de brigas, de rixas, mas por inveja. Das vítimas, não. Tem mulher? Também. Passional? Um pano de fundo aí como passional. Mas seria quem pode mais, agora, deixa quem eu é mais. Mas seria um único autor de todos esses? Não. Nós temos, mas é um grupo? Nós temos um autor intelectual, é o que puxa. Certo. É o que puxa, e nós temos os operacionais. Eu só quero dizer para a comunidade do Disseu... Fique à vontade. Que é o Essa seguinte, câmera aqui. Por mais que nós pensamos que, às vezes, a segurança, ela realmente atinge o Disseu, depois que a gente chegou, nesses 4 anos e meio... mas melhorou muito. Né, nós temos trabalhado bastante. Isso aí eu procuro mostrar, junto com o que a comunidade já sabe. Eu atendo a comunidade desde cedo, todas as pessoas são ouvidas no distrito. Eu procuro fazer esse outro lado também, que é um lado social, até psicológico. Agora, o crime nós não vamos acabar. Isso aí é uma certeza. Mas eu digo uma coisa, o que eu puder fazer, o que a polícia militar puder fazer, toda a instituição polícia puder fazer para combater essa insegurança, nós vamos tentar proibir. São 3 crimes graves, estamos resolvendo, já tem prisão já cumprida, já tem prisão a ser requerida, aliás, já a ser cumprida no sentido dos outros que estão, são 4 prisões e uma apreensão de adolescente infrator. Para finalizar, delegado, o senhor acredita que até quando consiga resolver e esclarecer? Na sua cabeça, eu acho que já deve ter traçado, já deve estar esclarecido, mas a resposta efetivamente para a sociedade, o senhor acredita que em pouco tempo isso acontecerá? Nós temos um prazo para concluir o inquérito. Mas esse prazo não é um prazo que vai fechar em 30. Eu posso requerer mais dilação de acordo com o que for necessário 30, e o fiscal da lei assim definir. Eu pretendo, neste primeiro momento, cumprir as prisões.
porque essas prisões são temporárias. E qual a diferença de temporária para preventiva? A temporária, eu tenho fortes indícios de que aquela pessoa esteja naquela cena do crime. E a preventiva, não. Eu tenho a certeza de que o crime ocorreu e que eu preciso, naquele momento, segregar aquela pessoa. Por que eu representei por quatro prisões? E solicitei à doutora que fosse feita a apreensão, e ela assim o fez. Porque, neste momento, ou nós tiramos essas pessoas de cena, da cena do crime, ou nós vamos ter outras situações de crimes. Inclusive, este menor que foi apreendido, caso ele não fosse apreendido daquela forma, ele poderia até ser ceifado na própria vida. Pessoal, região do Grande Disseu. Aqui tem um delegado de polícia, de carreira, né, que está tentando, se esforçando o máximo, junto com todas as polícias, tanto a militar como a civil. Agora, o mal não acaba, não, mas o mal não vence o bem. Quem vence o bem somos nós, que somos cidadãos e estamos aqui para trabalhar pela sociedade. Sem dúvida. Delegado, quem quiser nesse momento ajudar a Polícia Civil com informações, o senhor especificamente, como faz? O nosso telefone é o 3216-5307. 3216-5307. Pode ligar agora, não pode? Pode ligar. Também tem um telefone da polícia, da Polícia Militar, que é o 190, porque todas as denúncias são canalizadas. Eu só peço uma coisa. A coisa é séria, trabalhamos sério e precisamos que a denúncia tenha uma certa concretude. Para não atrapalhar a polícia. Para que não possa atrapalhar. É vamos compilar todos esses dados e, a partir daí, nós vamos juntar, investigar, para que a gente possa dar uma resposta à sociedade. Aqui tem um profissional do direito que está na função, por enquanto, de delegado de polícia, que está tentando fazer a sua parte, como os outros policiais também do DP. E a Polícia Civil como um todo. Mas, neste momento, eu peço à comunidade, vamos aguardar, a polícia está fazendo sua parte e nós vamos ter uma resposta efetiva, como já foi iniciada neste primeiro momento. Agora, eu preciso do silêncio para que eu possa investigar. E é o que eu vou fazer agora. Perfeito. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa e conte com a gente. Obrigado por você ter vindo, viu, Delegado? Obrigado.